Olá, boa noite a todos. Olá. E aí, Evandro, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos esperando aí o pessoal entrar. Muito bem, hoje nessa live a gente tem algumas novidades, algumas diferenças, né? Eu vou apresentar aqui, eu coloquei o computador aqui do outro lado para a gente poder falar um pouco, mostrar alguns slides, porque esse é um tema bem legal para mostrar algumas imagens, né? Então eu deixei aqui já algumas coisas prontas, deixa eu testar aqui se está aparecendo bem. Só mesmo para que eu consiga mostrar algumas imagens aí para ficar mais fácil de identificar, porque quando a gente fala desse tema, o tema de hoje, né, que é o perfil de emergência para dentes anteriores na implantodontia, eu acho que é importante que é uma aula muito visual, né? O dentista é muito visual e a comunicação, quando você tem o visual, fica muito mais eficiente. E quando a gente fala sobre o perfil de emergência para dentes anteriores, eu acho que mostrar algumas imagens ali vai ser bem interessante nessa live, tá bom? Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu estava vendo aqui antes de começar a repercussão do que a gente tem postado no Instagram. É bem legal a gente fazer essa avaliação, né, do que a gente coloca aí. Essa semana eu coloquei um post falando justamente sobre por que você não deve fundir componentes para o Cone Morse. Então eu acho que isso também é um tema legal para discutir em umas próximas lives, porque é uma dúvida que a gente tem e a gente vê que essa postagem foi muito compartilhada e muita gente compartilha falando assim, tá vendo? Era isso que eu falava, né? Então, por que você não deve fundir componentes para Cone Morse? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, é um costume que o protesista tem, como o protesista sempre trabalhou com hexágono externo e hexágono interno, e sempre fez componentes fundidos, sempre comprou aquele pilar UCLA, né, UCLA calcinável, e sempre fundiu uma estrutura. E aí quando chega no Cone Morse, ele pede essa estrutura calcinável para o laboratório, para o fabricante. O fabricante normalmente não tem essa UCLA calcinável para o Cone Morse, justamente porque você não deve fundir nenhum componente que conecta ao Cone Morse. E aí o importante é você entender o porquê, né? Por que você sempre fundiu UCLAs para o hexágono externo e hexágono interno e agora você não pode mais fundir um componente para o Cone Morse? Então esse post está bem legal, se você quiser acompanhar aí no meu perfil, foi um post que eu fiz essa semana, né? E que teve muitos compartilhamentos, porque muita gente tem essa dúvida, essa é uma discussão muito grande, e é uma briga que os fabricantes têm para tentar ensinar os clientes, os usuários, a não fazer fundição para nenhum componente que vai ser conectado ao implante Cone Morse. Isso porque toda vez que você leva um componente Cone Morse para o forno, você oxida aquele encaixe. E quando é que o dentista não acompanha o laboratório, né? Toda vez que essa UCLA sai do forno, aquele encaixe Cone Morse está todo oxidado. E aí o que o laboratório faz, ele passa uma borracha ali, aquilo volta a brilhar, você acha que está bonito aquilo lá, e aí quando você encaixa no Cone Morse, a adaptação não é a mesma. Esse efeito Cone Morse ele só acontece porque você tem duas estruturas extremamente justas e bem adaptadas que formam aquele efeito Morse, né? Que é o efeito tão desejado, que causa o vedamento biológico, uma micromovimentação muito baixa. São as grandes vantagens dessa conexão. Mas quando você funde essa conexão, você perde tudo isso. Mas aí você fala assim, não, mas eu uso aquele cilindro calcinável, mas com a base em cromo cobalto. Mesmo assim, essa base, cada vez que ela vai para o forno para ser feita uma sobrefundição, ou essa estrutura vai para o forno para que o técnico aplique a cerâmica, essa base cromo cobalto ela oxida. E aí você tem que dar um polimento, você tem que dar um acabamento, e aquilo ali afina o cone. E aí quando você tem esse cone, ele vai encaixar no implante Cone Morse, não tem a mesma adaptação.
Então, o importante é que a gente discuta, e isso é legal, a gente vê que um post assim tem bastante repercussão, porque mostra o quanto os protesistas ainda têm muitas dúvidas quando você trabalha com uma conexão com o Unimorse. Então, é importante você entender que se você vai mudar a sua conexão, você vai evoluir do hexágono externo para o hexágono interno e aí para o Unimorse, muitas coisas mudam, inclusive o fato de você precisar usar pilares quando você faz Unimorse, pilares pré-fabricados, pilares onde você tem a conexão já pré-concebida pelo laboratório. E se acostumar que se você vai utilizar Unimorse, você precisa entender que o Unimorse ele é um conjunto, o implante Unimorse ele é um conjunto de implante e pilar. Na grande maioria das vezes é isso que você vai fazer. Com raríssimas exceções, você vai precisar parafusar uma coroa direto na cabeça do implante Unimorse. E um dos únicos motivos que fazem você poder fazer isso é quando você não tem espaço interoclusal. Aí você pode fazer uma conexão da coroa direto na cabeça do Unimorse. Mesmo assim, utilizando um pilar base T e não fazendo a fundição de qualquer cilindro para que você possa encaixar no Unimorse. Isso é um erro muito comum que as pessoas cometem, e aí você usa um implante que tem muitas vantagens em relação aos outros, mas você perde todas essas características quando você resolve fundir ou sobrefundir uma estrutura para o Unimorse. Isso é uma discussão bem interessante que a gente pode fazer, temas para as próximas lives, se vocês quiserem indicar, dar essas sugestões sempre que a gente escuta e provavelmente a gente considera isso para as próximas lives, tá bom? Mas, tema de hoje, pessoal, entrando aí, eu faço todas as lives aqui quinta-feira, aqui da clínica, aqui da Fuji, e aqui a gente tem um laboratório lá no andar de cima. Eu estava hoje lá no andar de cima conversando com o Cadu, e o Cadu falou assim, Daniel, é mais legal a live quando tem o hands-on, quando o professor mostra alguma coisa, né? Não fica só o professor falando ali. Eu acho legal também, por isso que, aí, Cadu, essa live eu não vou fazer um hands-on, mas pelo menos eu vou ter algumas coisas para mostrar aqui para vocês, alguns slides que eu programei aqui, só estou testando aqui virar a câmera aí. Uma das coisas mais interessantes que a gente vê quando começa a dar aula é o tanto que você precisa estudar para poder ter essa responsabilidade de ensinar as outras pessoas, né? Então, esse é um dos artigos que eu acho muito importantes para quando você fala do perfil de emergência para dentes anteriores. São 10 passos, um dos autores é o Joseph Kahn. Para quem vai conferir o IN esse ano, mês que vem, o IN já está chegando aí, tem tudo para ser uma das maiores edições de toda a história do IN. Então, quem ainda não fez a inscrição, eu recomendo que faça a inscrição para o IN, porque realmente vai estar muito legal. Esse professor, autor desse artigo aí, Joseph Kahn, ele vai falar no IN, inclusive é sábado, à tarde, no mesmo horário da minha aula. Então, para quem está vendo aí, eu recomendo que não vejam a minha aula e vejam a aula do Kahn, que realmente é fantástico. O professor Joseph Kahn é um dos maiores especialistas em implantodontia, tanto cirurgia quanto prótese, e realmente os artigos do professor Joseph Kahn, eles são guias para o que o mundo inteiro faz na implantodontia. Então, esse é um artigo que eu acho muito legal. Aí, Cadu, tá aqui, ó. Não é uma live só mostrando a minha cara aqui, tá? É uma live que tem também agora alguns slides, tá? Então, esse é um artigo que vai falar sobre os 10 passos para o sucesso em implantes imediatos na área estética, tá? Então, esse é um artigo muito legal e eu vou discutir um pouco a respeito desses 10 passos, tá? Que honra, Kimura! Seja bem-vindo! Obrigado! Então, o que eu quero discutir em relação a esse artigo? É algo que a gente normalmente, algo que se tornou quase que uma bíblia para a gente, uma regra para que a gente possa ter sucesso no perfil de emergência quando você trabalha com implantes em áreas estéticas, né? Então, ali está os 10 passos que normalmente eu discuto isso nas aulas e que vai ser bem interessante conversar com vocês um pouco aqui, e que é um passo a passo que você acaba vendo que é interessante que você
siga para não errar, para errar o mínimo possível, tá? Então, quem ainda não fez a inscrição para o IN, ali no feed tem ali um código com o meu nome que você consegue uma condição bem legal para o IN. Eu acho que o IN nunca foi tão barato, tá bem interessante mesmo. E se você tiver no IN, assiste a aula desse cara aí, ó, Joseph Kahn, tá? É sábado à tarde, no mesmo horário da minha aula. Não vê a minha aula, vê a aula dele. Se eu pudesse, eu mesmo sairia da minha aula e veria a aula desse cara, porque realmente é muito bom, tá? Então, olha lá, o que nós vamos conversar hoje? São esses 10 passos que o Kahn recomendou que você tivesse quando você tem um implante, pretende fazer um implante na área estética, tá? Então, o primeiro passo, análise do risco estético. O que significa? Você pensar na análise do risco estético toda vez que você vai fazer algum caso. Toda vez que você analisa um paciente que tem implantes em áreas estéticas, faça uma análise do risco, ou seja, pensa no tamanho do desafio que é fazer o incisivo central. Se você parar para pensar, a grande maioria dos incisivos centrais não dão lucro para o seu consultório. A maioria dos incisivos centrais são dentes muito difíceis de fazer, que vão te demandar muitas horas clínicas, que vão te demandar os melhores materiais que você pode ter. É o melhor implante, é o melhor enxerto, são os melhores especialistas, é o melhor cirurgião, é o melhor periodontista, é o melhor protesista, é o melhor laboratório de prótese. Tudo isso encarece demais o processo. E se você é um dentista que passa orçamento por unidade, um dente é R$1.000, 10 dentes são R$10.000, você faz igual a feira, aí você se enrola muito, aí fica muito difícil você compensar valer a pena fazer um incisivo central. Porque é muito difícil de fazer, o risco é muito alto e isso você precisa colocar na balança quando você quando você precifica um implante numa área estética, especialmente numa área de incisivo central. Mas aí você fala assim, mas eu faço um incisivo central naquelas velhinhas que a linha do sorriso é baixo, pronto. Você já pontuou uma questão de análise de risco que favorece. Por exemplo, o que eu falo, faça primeiro uma análise de risco estético do seu caso antes de começar o caso. Quando você analisa a linha do sorriso, é a primeira coisa que você faz. Poxa, é um incisivo central, mas é um paciente que a linha do sorriso é baixa, então ótimo. Isso já é uma análise que vai tornar esse caso mais favorável para você. Não, mas é uma paciente jovem, 20 e poucos anos de idade, que tem a linha do sorriso alto, o sorriso perfeito. Risco estético muito alto. E considerem, gente, sempre considerem se vale a pena pegar um incisivo central para fazer, pegar um implante na área estética para fazer. Porque, como eu falei, tudo vai ser muito mais caro, a hora clínica vai ser muito grande, todos os materiais vão ser muito caros e você vai precisar de um super laboratório. Quem sabe a dificuldade que é acertar a cerâmica de um incisivo central unitário? E quando você faz implante fica muito mais difícil. Então você tem à sua disposição um técnico que possa vir até o laboratório, até a sua clínica para fazer a personalização dessa aplicação de cerâmica para que você não erre o incisivo central. Se você não tem, ou se você tem, quanto ele vai cobrar para fazer isso? Você está considerando esses custos na hora de precificar o incisivo central? Porque, sinceramente, gente, na maioria das vezes, se você for fazer uma análise estética do caso e colocar na ponta do lápis tudo que você vai precisar gastar para fazer um incisivo central, às vezes a melhor atitude que você pode fazer é encaminhar esse paciente para outro colega. Porque muitas vezes não vai compensar fazer um incisivo central, tá? Mas se você pensa em aceitar fazer esse caso, qual a primeira dica do Kahn? Faça análise do risco estético. Análise do risco estético significa o tamanho da responsabilidade que você vai colocar nos seus ombros quando você aceita tratar esse paciente. Tá? Então, o que você vai fazer? Análise do perfil gengival desse paciente, análise da linha do sorriso, análise do grau de exigência estética desse paciente. Porque mesmo pacientes, às vezes, com a linha do sorriso baixa, se for aquele paciente que tem o perfil de levantar o lábio para ficar olhando como que está o perfil gengival por baixo do lábio dele, esse é um paciente que vai ter um risco alto. Então, a análise do risco estético, o primeiro passo que o Kahn te orienta a fazer é justamente analisar o tamanho da dificuldade do caso que você vai ter.
E é legal fazer isso, é legal que seja esse o primeiro passo, por isso que o Kahn é tão genial, porque você faz essa análise antes mesmo de começar a tratar o caso. E dependendo da análise que você faz, nem passa o valor, nem pega esse paciente, encaminha e você vai ter paz na sua vida, tá? Porque encostar a cabeça no travesseiro à noite e dormir bem não tem preço. Então, às vezes, vale a pena dispensar fazer o incisivo central e dormir tranquilo à noite, não assumir essa responsabilidade. Porque fazer um incisivo central, dependendo da análise do risco estético que você faz, significa você ter que cobrar muito bem para valer a pena. E considere que, às vezes, o mais relevante não é o preço do laboratório, não é o preço do implante que você utilizou, não é o preço do biomaterial, não é o tanto que você vai pagar para o cirurgião, nem para o protesista, é sim a responsabilidade que você vai ter ao assumir esse caso. Isso faz com que qualquer implante em área estética precise ser caro e não vai cobrar igual na feira por unidade, tá? Você vai cobrar pela quantidade de tempo que você vai precisar dedicar, os custos que você vai ter e principalmente a responsabilidade que você tem quando assume fazer um caso de alto risco estético. Beleza? Dúvidas aí? Vão colocando aí. O Petrilho entrou, Gustavo, meu amigo, saudade de você. E aí o segundo ponto, olha lá. Professora Maju, seja bem-vinda. Segundo ponto que o professor Joseph Kahn pede para que você analise. Análise tomográfica, planejamento tomográfico. Ou seja, a gente sabe muito bem o quanto o posicionamento tridimensional do implante é importante. Quando você fala de implantes em áreas estéticas, 1 milímetro, meio milímetro fora da posição pode ser o caos para o caso, para a resolução estética do caso. 1 milímetro na região estética significa muito. Então, uma análise com tomografia é muito importante. Quando a gente desenvolveu a Fuji, essa clínica aqui, um dos pontos indispensáveis é que ela tivesse um tomógrafo, para que todos os planejamentos que fizéssemos aqui fossem feitos baseados numa tomografia. Tá? E o Kahn recomenda muito isso. Uma vez que você entendeu que você consegue resolver esse caso, você conseguiu cobrar o suficiente pelo tamanho da responsabilidade que é, o primeiro passo para a execução desse caso, faça uma análise tomográfica. A tomografia vai te dar exatamente as condições ósseas que você precisa tridimensionalmente, não com uma panorâmica distorcida bidimensional, e sim uma noção tridimensional do que você tem de disponibilidade óssea para poder planejar o posicionamento do seu implante. Por isso que uma tomografia é essencial. Vai pondo na ponta do lápis aí, tá? Aquele implante que você faz só com a panorâmica, e quando você fala de implantes em áreas estéticas, já começa com uma tomografia, tá? E se você não tem tomógrafo no seu consultório, já começa a colocar isso como um custo que seu paciente vai ter. Legal? Uma outra questão aqui, o item 3, vou virar ali a câmera para vocês verem. Para quem entrou agora, gente, esses são os 10 passos que o professor Joseph Kahn recomenda para quando você vai fazer implantes em áreas estéticas, tá? O terceiro passo, olha lá, extração dos dentes minimamente traumática, cirurgia flapless. Por que hoje em dia a gente tem tantos instrumentais tão delicados para fazer a extração de um dente? Por que hoje a extração de um dente demora tanto? Se você for ver um implantodontista, ele vai demorar muito mais tempo para extrair o dente do que para fazer o implante em si. Tá? Muito mais cuidado na extração do dente. Por que hoje a gente trabalha muito, por exemplo, quando você pega uma região de molar, é melhor você pegar o molar sem a coroa, porque a gente vai preferir seccionar, cortar essas coroas e tirar uma raiz de cada vez para a gente preservar o septo. Então, por que a extração hoje é tão importante? Porque ela precisa ser uma extração minimamente traumática. Porque você precisa tirar aquela raiz que está ali dentro do alvéolo, preservando o máximo possível as paredes dos alvéolos e, de preferência, sem descolar retalho. Cirurgia flapless, cirurgia que mantém toda a parte de tecido mole praticamente intacta. Significa utilizar aqueles periótomos, né, descolar todo o periósteo, o ligamento periodontal, para que você possa fazer a remoção daquela raiz com o mínimo trauma possível. Tá? Então esse também é um terceiro ponto que o Kahn pontua aí para que você faça uma extração minimamente traumática desse dente. Uma outra questão, vocês estão conseguindo visualizar bem aí o slide, gente?
Uma outra questão importante, olha lá, o quarto item, o posicionamento tridimensional dos implantes, tá? Isso é muito importante, e aí nós falamos, quando falamos de posicionamento tridimensional dos implantes, quando você faz uma cirurgia de protocolo, por exemplo, você tem uma margem muito maior para errar, para angular, e a prótese que você constrói para um caso de protocolos, a prótese protocolo é uma prótese que aceita com muito mais maleabilidade diferentes posicionamentos de implante, diferentes inclinações de implantes. Agora, quando se fala em implantes unitários na área estética, né, meio milímetro, 1 milímetro pode ser a diferença entre o caso que vai bem e o caos total em relação à estética, tá legal? Então, o posicionamento tridimensional significa pensar em guia cirúrgico. Guia cirúrgico significa pensar na prótese antes da cirurgia. Entender que a prótese agora, gostando os cirurgiões ou não, a prótese trabalha antes, durante e depois da cirurgia. Então, por isso que você construir a prótese do seu paciente antes da cirurgia, para que essa prótese gere um guia cirúrgico extremamente preciso, para que você não erre o posicionamento tridimensional, é você seguir o que a implantodontia precisa agora, entendendo que os implantes, a finalidade dos implantes é viabilizar uma prótese bem feita. Então, se a finalidade do implante é a prótese, o planejamento precisa começar pela prótese. E o que eu vou falar muito hoje é que a prótese precisa atuar no dia da cirurgia fazendo um bom provisório. Porque o provisório é o que vai dar o perfil de emergência que a gente tanto precisa. A prótese é o que vai dar isso que a gente gosta muito de ver, né? Isso daí que é gostoso de ver. Quando a gente resolveu escrever um livro, né? A nossa ideia seria que todas as fotos do livro seriam fotos de capa de livro, né? Quando a gente tira uma foto bonita, a gente fala assim, isso aqui é uma foto de capa de livro, né? Então, no nosso livro, todas as páginas têm fotos de capa de livro. Então, essa é uma das fotos que eu mais gosto. Eu acredito que todo mundo que está acompanhando, que vai acompanhar essa live ainda aqui, vai gostar muito de ver essa imagem, né? Que é o quê? Um perfil de emergência bem feito, de implantes adjacentes, implantes feitos um ao lado do outro, mas que tem um perfil de emergência muito bonito, que a gente sabe o quanto é difícil conseguir isso, mas que a gente consegue sim com a prótese, e a prótese que atua no dia da cirurgia. Não adianta fazer o paciente fazer implante num canto da cidade e depois você vem outro dia para fazer a prótese com o protesista, tá? A prótese atua na hora da cirurgia. Se você não fizer um provisório na hora da cirurgia, você não consegue uma cicatrização desse jeito, como essa foto, que fica tão bonito quando a gente vê. Mas por que isso? Porque a gente não consegue criar muita coisa, a gente consegue sim preservar. Por isso que se fala muito em preservação alveolar, quando você trabalha com biomaterial, implante imediato e o provisório imediato. Porque se você for muito bom, você vai conseguir preservar o que a natureza já fez. Ô Felipe, seja bem-vindo. Se você for muito bom, você consegue preservar aquele perfil natural do paciente. E isso é o que a gente precisa. Ninguém, e eu nunca tenho a pretensão de ganhar a papila, trazer a margem gengival para baixo. Eu sempre tento, no máximo, preservar o que o paciente já tinha. E se eu conseguir isso, já está muito bom. Eu já vou ser muito bom se eu conseguir preservar o perfil de emergência, o contorno gengival e as papilas que o meu paciente já tem. Então, basicamente, nós atuamos tentando não estragar o que a natureza já fez. Por isso que a análise estética é tão importante previamente ao tratamento, porque a partir de onde o caso começa, é muito provavelmente o que ele vai terminar, porque a gente tem muita dificuldade em ganhar qualquer coisa. O próprio meu amigo André Vilela, ele fala muito isso, se o seu paciente não tem papila, a cirurgia de ganho de papila é a mais imprevisível que existe. E não raras vezes, quando você tenta fazer uma cirurgia para ganhar papila, você pode perder papila. Então pensem nisso, é muito importante uma análise estética inicial do caso antes de você começar a tratar esse seu paciente, tá? E essa decisão, às vezes, a mais importante, digo e repito, encaminhe esse paciente para outro, tá? Porque se você for fazer, se você pegar para fazer, é isso aqui, ó, a receita do bolo que o professor Joseph Kahn passou para a gente, tá aqui, ó, são esses 10 passos,
tá? Atualmente facilita muito no posicionamento tridimensional do implante você ter também uma cirurgia guiada. Você associa a tomografia com a odontologia digital, planeja o implante digitalmente e faz um guia cirúrgico que consegue te ajudar a botar o implante exatamente na posição que você precisa, tá bom? A cirurgia guiada e a digitalização permite que o próprio clínico consiga atuar em áreas onde ele normalmente antes não se meteria, mas como facilita demais a cirurgia, né? Então isso é uma coisa que possibilita que mais pessoas façam, porque nivela a implantodontia para mais pessoas, entendeu? Então, quando você tem a possibilidade de trabalhar com cirurgia guiada, facilita muito para que você não erre o posicionamento tridimensional dos implantes, tá? Especialmente se você é um cirurgião com pouca experiência, tá? Então, acho que é importante considerar isso quando você pensa nas reabilitações e com posicionamento tridimensional do implante. Outra questão importante é a utilização de implantes mais estreitos. Hoje em dia a gente foge bastante da plataforma regular, né? 3,75, 4 milímetros. Hoje em dia nós temos implantes 2,9, 3,0, 3,3, ou seja, são implantes mais estreitos para justamente possibilitar o preenchimento do gap vestibular com um material de lenta reabsorção, certo? Então, quando você pensa na região anterior, pensem que hoje em dia, e o próprio Kahn já escreveu um artigo sobre isso, antigamente o que se pensava, quando você extraía o central, você precisava colocar um implante mais largo possível para tentar, com o implante, preencher todo o espaço do alvéolo. Hoje em dia, a gente sabe que você precisa utilizar um implante mais estreito para ter um gap de pelo menos 3 milímetros entre o implante e a tábua óssea vestibular. Porque esse gap de pelo menos 3 milímetros permite que você preencha esse gap com biomaterial e aí sim você tenha aquela preservação daquele volume. Então, utilizar implantes estreitos hoje em dia significa você deixar um espaço de gap entre o implante e a tábua óssea vestibular suficiente para preencher aquilo ali, não em coágulo, mas com um biomaterial de lenta reabsorção que vai favorecer você preservar esse volume, esse perfil de emergência, esse volume do alvéolo que você pretende preservar, tá? Então eu tenho aqui a utilização de implantes de plataforma estreita que possibilita a manutenção de um gap de pelo menos 3 milímetros para que você preencha esse gap com um biomaterial, certo? Biomaterial de lenta reabsorção. Não tem problema falar de marcas aqui, então eu vou poder falar que esse material, com certeza, na grande maioria das vezes, a gente vai utilizar o BIOS, tá? Que é um material também com mais comprovação científica na literatura de eficiência, principalmente para esses casos. Sétimo passo aqui, olha lá, alteração, conversão do biotipo gengival, e aí é importante você entender que se você tem um perfil gengival fino, se você tem menos de 4 milímetros de espessura gengival, é importante um enxerto gengival para que você ganhe volume gengival e que você faça uma alteração do biotipo gengival, ou seja, aquele seu paciente tem um biotipo fino, você faz um enxerto gengival justamente para que ele mude, converta o biotipo gengival para uma gengiva mais espessa. Entender a regra dos 4 milímetros de gengiva em espessura sobre o seu implante são difíceis. Se você tem 4 ou mais 4 milímetros ou mais de espessura de gengiva sobre o implante que você está trabalhando, dificilmente você vai ter algum tipo de problema nesse implante, qualquer tipo de exposição, perda óssea, tá? Então a questão gengival é extremamente importante. Pense nisso também, se você consegue devolver essa característica para o seu paciente, alteração do biotipo gengival, espessura gengival, extremamente importante quando a gente pensa em implantes a longo prazo. Pega aquele implante de algum paciente que você vê que tem um implante na boca há 20 anos com 0 perda óssea. Você pensa muito bem, avalia muito bem a característica da gengiva nesse implante. Muito provavelmente você vai perceber que é um perfil gengival espesso, com mais de 4 milímetros de espessura de gengiva ao redor do implante. Se você não tem essas características, a periodontia está aí para te ajudar a fazer a conversão de um perfil de um biotipo gengival fino para espesso, tá legal? O professor Guaracilei está aí, que honra ter você aqui, professor, saudades de estar aí com vocês, tá? Um abraço a todos aí no Rio. Beleza? Dúvidas até aí?
Podem perguntar aí e eu vou parando para responder, tá? É isso aí, nosso trabalho tem que ser evitar o que a natureza já criou, tá? É uma ousadia nossa querer melhorar o que a natureza já fez. Se a gente puder, com muita humildade, preservar o que a natureza já criou, já está excelente, tá bom? Então, aí chegam nos 8 itens finais, que são, para mim, os mais difíceis e os que mais fazem a diferença para que você tenha um resultado final como esse que eu mostrei para vocês, tá? O contorno imediato da prótese e o manejo do perfil de emergência. Significa o quê? Provisório imediato e pilar personalizado. A outra questão, a moldagem com o transferente personalizado e a restauração final, ou seja, a prótese atuando logo depois que o implante foi colocado, tá? Se você for ver, gente, colocar um implante não tem muito segredo. Tem segredo sim, como você vai trabalhar o provisório para que você consiga não estragar o que a natureza já fez. Porque se você trabalhar o provisório direitinho, trabalhar bem o perfil de emergência do provisório significa você ter esse resultado ao final do período de osseointegração. 3 meses, 2, 3, 4 meses, depende muito. Tirou o provisório, você avaliar, você conseguir esse resultado, depende muito do desempenho que você tem na hora da cirurgia, tá? Então, você vai começar a fazer uma cirurgia, você vai extrair o incisivo central de uma pessoa, você pensa, você tem capacidade de fazer um provisório que consiga preservar todas essas características que a natureza já criou? Você consegue fazer um perfil de emergência que faça com que as papilas nem percebam que o dente saiu dali? E essa é a realidade, a papila não pode saber que o dente saiu dali, né? Você tirou um dente natural, só que você vai fazer um provisório ali naquele implante igual, com o mesmo perfil, para que a papila não desapareça. E aí o professor Kahn também ele tem um outro insight, uma outra frase que eu acho maravilhosa, né? Que a papila existe em função de um anteparo que suporta essa papila. Quando esse anteparo é perdido, a papila colaba. Então, e que anteparo é esse? São os dentes. Sejam eles dentes naturais, ou sejam eles dentes artificiais. Se você perde esse suporte, você perde papila. Se você perde esse suporte, o contorno gengival colaba. Então, entender de prótese, entender de provisório, entender de perfil de emergência é extremamente importante para que você consiga preservar a estética natural, para que você consiga evitar o colapso de todas as estruturas que mantêm a estética na região anterior. Tá bom? Então, o que eu acho muito legal também para que a gente possa ter resultados interessantes lembra que eu falei, você precisa copiar a natureza. Nada melhor do que copiar a natureza do que você utilizar os próprios dentes naturais do paciente como provisórios. Então, algo que eu faço há muito tempo e que eu gosto muito são os chamados provisórios biológicos, ou seja, um provisório que é feito a partir de um dente natural que acabou de ser extraído do seu paciente. Então você pensa o seguinte, se você tem o seu paciente que vai perder um incisivo central ou vai perder os 4 incisivos, como nesse caso que eu estou mostrando, pensem também na questão psicológica, tá? Quando você avaliar uma pessoa que vai ter uma perda do incisivo central, ou de 2 incisivos ou 4 incisivos, pensem no impacto psicológico que isso causa para a pessoa, porque às vezes a gente está pensando no artigo do Kahn, nós estamos pensando naqueles 10 passos, nós estamos pensando se a gente conseguiu cobrar bem desse paciente, se vai valer a pena a gente fazer esse caso, a gente está pensando na análise de risco estético que a gente fez, mas às vezes a gente esquece daquele ser humano que está ali e que vai perder um incisivo central, gente. Imagina o que é isso para uma pessoa, para qualquer pessoa, para vocês, tá? Então pensem que o quanto é interessante, o quanto vai ser menos ruim, pelo menos para o seu paciente, se ele tiver ao final da cirurgia um provisório feito com o dente que ele perdeu, exatamente com as mesmas características, igualzinho,
tá? Por isso que essa questão do provisório biológico é tão importante, tá? Qual o melhor momento para fazer o enxerto gengival? Imediato ao implante ou aguardar? Sempre imediatamente ao implante, tá? Extraiu o dente, coloca o implante biomaterial e o enxerto gengival ali na vestibular, tá? Mas analisa, porque em algumas situações você já tem um perfil gengival espesso, você já tem uma gengiva espessa, e esse é um caso bem interessante para trabalhar, tá? Quando o seu paciente já tem um perfil gengival, e são os casos que ficam mais bonitos, os casos que a gente mais tem previsibilidade, e são os casos que eu gostaria de fazer todos, né? Aquele paciente que tem uma gengiva grossa, um perfil gengival espesso, e ele tem mais de 4 milímetros de espessura de gengiva. Esse sim você pode fazer, você nem precisa colocar o enxerto gengival. Mas qual é o problema? A maioria dos casos você precisa do enxerto gengival, você faz ele imediatamente na hora que você coloca o seu implante, tá? Tem isso como um protocolo de tratamento, tá? Cirurgia gengival na hora da cirurgia, certo? Depois que você faz tudo, né, o que o seu paciente reclama? Ah, doutor, aqui na frente eu não senti nada, mas o céu da boca lá tá dolorido, porque foi de onde tirou o enxerto, né? Ali normalmente é a área que seu paciente mais reclama, tá bom? Mas faz parte do tratamento e vale muito a pena você fazer pensando na longevidade do seu tratamento, tá? Olha lá. Qual é a principal contraindicação em colocar o hexágono externo na região estética? Gente, os implantes evoluíram e um dos grandes problemas do hexágono externo é justamente o perfil, né? E também essa questão da conexão. Então eu gosto muito dos hexágonos internos e principalmente dos implantes cone morse para a região anterior, considerando que você tem um perfil de emergência muito mais interessante quando você pensa, por exemplo, nos implantes cone morse. E porque você já tem aquele pescoço estreito, você tem um espaço biológico, a formação de um espaço biológico muito mais interessante. E, Janir, muito bem lembrado isso, porque eu quero fazer uma live principalmente falando sobre as diferenças entre hexágono externo, hexágono interno e cone morse. O que é que mudou nessa evolução de hexágono externo, hexágono interno para cone morse? O que é diferente hoje? A prótese é muito diferente no cone morse, tá? Então, é uma das questões importantes que a gente pode discutir nas próximas lives. Eu já gravei uma aula a respeito disso, provavelmente vai estar disponível no meu canal do YouTube. Só lembrando para vocês aí, gente, tem um canal do YouTube, escreve lá Daniel Hiramatsu, é o meu canal. Toda segunda-feira tem uma aula nova no canal, de graça para você assistir, mas uma aula gravada com qualidade, com um material feito com muito cuidado, com muito carinho, para que você possa assistir quantas vezes você quiser, tá? E o tema da live de hoje é justamente o tema da aula que foi colocada lá no YouTube na segunda-feira, tá? É uma aula sobre o perfil de emergência para dentes anteriores. Certo? Então você pode assistir lá. Essas imagens que eu estou mostrando aqui são todas imagens que já tem nessa aula do YouTube e que você pode assistir lá, acho que são quase meia hora de aula, somente falando desse tema, sem contar as outras aulas que já tem lá no canal do YouTube. Então é uma forma de transmitir conhecimento de uma forma direta, fácil e acessível. Tá? Então o Kimura fala muito isso, eu acho isso fantástico, você não elitizar o conhecimento, você possibilitar, disseminar conhecimento de uma forma acessível para o maior número possível de pessoas, eu acho isso fantástico. Tá? Então o canal do YouTube está lá, a hora que você quiser, só peço para você se inscrever no canal e aí você assiste tudo que você quiser assistir. Essa aula está lá, está bem legal, segunda-feira a gente liberou essa aula, semana que vem também, toda segunda-feira a gente vai ter a aula no YouTube na segunda-feira e a live na quinta-feira, tá bom? Então, como que a gente faz? Olha lá, eu vou pegar esse meu dente que acabou de ser extraído, eu faço uma desinfecção desses dentes, corto a raiz e faço o desgaste da palatina dessas coroas. Transformo dentes naturais em facetas de dentes de esmalte e dentina, certo? Isso facilita muito a obtenção da estética final, no meu caso. E eu não tenho problema também de ficar adaptando um dente de estoque ou de pegar um dente feito num provisório de acrílico, feito no laboratório, e correr o risco desse dente não combinar com o meu paciente, tá bom? Se eu uso o próprio dente do meu paciente, eu tenho certeza que a estética, eu vou acertar na estética, né? E olha só que legal esse caso agora aqui, quando eu faço a captura
do meu provisório nos cilindros provisórios sobre os implantes, tá? Então eu tenho aqui a facetinha do dente de estoque, ou seja, eu tenho o dente de dentina e esmalte que eu acabei de extrair do meu paciente, fiz o desgaste palatino desse dente e capturei esse dente aqui no cilindro provisório. Na aula tem o passo a passo de como isso é feito, em vídeo você vai conseguir aprender exatamente o passo a passo de como você faz isso. Tá bom? E aí você vai trabalhar o perfil de emergência, você vai capturar essa coroa na boca e vai trabalhar o perfil de emergência fora da boca, tá? E aí entra essa questão que é extremamente relevante, que é o quê? Como você trabalha esse perfil de emergência. Olha só aqui que interessante, tá? E aqui fica claro, se você acompanhar a setinha aqui, olha, a dificuldade que nós temos é justamente como que eu faço esse trajeto, né? Como que eu faço esse perfil partindo da cabeça do implante até chegar na margem gengival, tá? O que acontece entre a cabeça do implante e a margem gengival? Qual é o formato? É côncavo, é convexo? O que eu preciso me preocupar quando eu penso nesse perfil de emergência? Pense o seguinte, e aí vem aquela famosa, aquelas duas questões, né? Área crítica e subcrítica. O que vem a ser isso? Tá? No livro do André Vilela, o livro dele está bem legal essa parte, ele consegue mostrar bem como isso funciona. O que é a área crítica? A área crítica, gente, é a área do provisório que faz efetivamente o vedamento do alvéolo. Ou seja, é a área do seu provisório, ela tem 1 milímetro, mais ou menos, 1 milímetro de espessura, né? Onde o seu provisório precisa ter exatamente o mesmo contorno do alvéolo. Ou seja, é aquela parte do seu provisório que encosta em toda a área do alvéolo e faz o vedamento desse alvéolo. Tá bom? Então, a área crítica é todo o pescoço do seu provisório que acompanha toda a margem gengival e ela tem extensão de 1 milímetro. Tá? Ela é que efetivamente veda o alvéolo. E aí o que acontece? Abaixo desse 1 milímetro, que é a área crítica, abaixo desse 1 milímetro é a área subcrítica, que é essa parte aqui embaixo, ó, é a parte abaixo, onde você vai precisar afinar o máximo possível. Por quê? Porque abaixo da área crítica, abaixo desse 1 milímetro que toca nas margens gengivais, abaixo dessa área você precisa afinar bem para que você tenha espaço para a formação do tecido periodontal, do tecido gengival, certo? Então, esse afinamento que existe aqui, olha, nessa área, abaixo da área crítica, quando você faz esse afinamento, você possibilita a formação do tecido gengival com espessura suficiente para manter o perfil de emergência, para manter as características do alvéolo, para que você tenha o vedamento dessa área, tá bom? E o importante depois, olha, é manter justamente esse mesmo perfil aqui, olha, no seu pilar protético, no seu pilar definitivo. Tá? Difícil é você obter um perfil no provisório e conseguir reproduzir isso no seu pilar definitivo, tá bom? Então, entender que a área crítica é essa área que tem 1 milímetro em volta do seu provisório, que efetivamente veda o alvéolo, que toca no alvéolo, e a subcrítica é aquela parte abaixo dessa área que vai afinando progressivamente até você chegar na cabeça do implante, que precisa afinar para poder gerar o espaço que o seu dente precisa ter para poder formar o tecido gengival ali ao redor do implante, tá bom? Então, trabalhar essa área é muito importante para que você consiga ter um provisório que vai ter os resultados como a gente pretende. E olha só que legal isso daqui, quando você analisa, olha lá que bacana, isso aqui é uma imagem da minha dissertação de mestrado, né? Onde eu fiz a avaliação justamente de qual era o melhor material para se fazer provisórios. Tá bom? Isso aqui é uma microscopia eletrônica de provisórios feitos em resina acrílica e provisórios feitos com resina flow. Por isso que a resina flow é o melhor material para você fazer provisórios imediatos, para você fazer cicatrizadores personalizados. Porque no contato com o meu implante, ali com aquela área onde eu acabei de fazer o implante, eu prefiro um provisório que tenha uma superfície muito mais lisa, que é de baixo, feito com resina flow, do que
essa imagem de cima, que é uma microscopia eletrônica de um provisório feito com resina acrílica, tá? A resina acrílica tem uma porosidade, uma rugosidade muito maior do que a resina flow. A resina flow é uma resina com pouca carga, então ela é muito fácil de dar polimento, tá bom? Então, quando você vai fazer um provisório, qual é o melhor material para você fazer a captura dessa faceta de dente natural, como nesse caso aqui? Como que eu faço a captura de uma faceta de resina ou mesmo uma faceta utilizando o dente natural do meu paciente ao cilindro? Faço com resina flow, tá bom? Porque o material que efetivamente vai ficar em contato com os tecidos vai ser a resina, tá? E é importante que você utilize uma resina que tenha uma lisura de superfície maior, que te dê uma possibilidade de polimento muito melhor. Então a resina flow, por ela ter pouca carga, ela tem uma facilidade de polimento muito maior, uma rugosidade, uma porosidade muito menor ao final do processo, tá bom? E se você tem um material liso, se você tem um material bem polido, um perfil de emergência bem estabelecido, olha lá o resultado final, tá? A gengiva agradece, você tem uma saúde gengival que é visível, e essas são as fotos que a gente mais gosta de ver, né? Olha aí que bonito, a manutenção da margem gengival, a manutenção da papila e uma gengiva saudável. Não é aquela gengiva quando você tira o provisório a gengiva começa a sangrar, tá bom? Olha só como eu tenho aqui uma gengiva saudável, especialmente avaliando essa gengiva que fica em contato com o provisório, fica em contato com o trabalho que você fez, fica em contato com o perfil de emergência que você estabeleceu no provisório, tá? Então é muito importante você pensar não só no perfil, mas no tipo de material que você vai utilizar, tá? E a partir daí, olha lá, você conseguir transferir esse perfil de emergência para o laboratório, para que o laboratório faça um pilar protético que respeite justamente esse perfil de emergência que você estabeleceu naquela fase de provisórios. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos é aquele paciente que gosta muito mais do provisório do que da porcelana que você fez, tá? Você fica lá tentando provar a cerâmica e o seu paciente fala assim, não, doutor, meu provisório está muito melhor. Então, qual é o desafio agora? Depois que você fez um provisório legal, você entendeu de área crítica e subcrítica, você fez um perfil com uma resina flow, deu um polimento, a gengiva do seu paciente respondeu bem, você conseguiu preservar a papila e tudo mais. O desafio agora é você transmitir para o seu laboratório exatamente o formato desse perfil de emergência que o seu provisório tem, para que ele consiga reproduzir esse formato no pilar definitivo, no pilar de zircônia, por exemplo. Essa informação você transmite com a técnica de personalização do transfer. E isso é um dos últimos itens que o Kahn fala ali no artigo, que é justamente como você vai personalizar o transfer para que você consiga passar para o seu laboratório essa informação, tá? Para que você consiga mandar para ele exatamente qual é o perfil que o seu provisório tem, para que ele faça exatamente essa cópia desse perfil, tá? O que eu quero é essa imagem aqui de novo, vou mostrar para você, é que o meu laboratório entenda exatamente como é o perfil que eu tenho aqui no meu provisório, para que ele consiga reproduzir esse perfil no pilar zircônia, o meu pilar definitivo, tá? Isso é o tema de uma outra aula que eu já gravei também, deve estar no canal em breve, que é justamente sobre a personalização do transfer de moldagem, como você vai conseguir passar essa informação para o laboratório, que é o mais importante, senão você não consegue finalizar o caso, certo? E aí você vai me perguntar, e todo mundo sempre pergunta, e quando? Você se prepara para fazer o procedimento e aí você coloca o implante, você está lá com o provisório pronto para fazer, só que o implante não travou, tá? O implante travou com poucos newtons, você não é um implante indicado para fazer a carga imediata. O que você vai fazer, tá? É aí que você vai pensar nessa solução aqui, olha lá. Você vai pensar em fazer um cicatrizador personalizado que vai ter a mesma função do provisório, só que é como se você fizesse o provisório e cortasse esse provisório no nível gengival, certo? O que você vai ter? Você vai ter todos os benefícios do provisório sem que você transmita carga sobre esse provisório.
Por isso que fazer um cicatrizador personalizado, nesses casos de implantes que não travaram o suficiente para a carga imediata, é extremamente importante para você continuar tendo as vantagens do provisório imediato, no entanto, sem transmitir a carga para esse implante que não travou. Tá? Isso também tema para as próximas lives, onde eu vou falar sobre cicatrizadores personalizados. Também já é uma aula que vai ter no YouTube, que você vai conseguir acessar facilmente. Entra lá no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda segunda-feira vai ter aula nova, você vai receber a notificação. E uma dessas aulas que eu já gravei é sobre cicatrizadores personalizados, tá bom? Que vai ser essencial para que você trabalhe o perfil de emergência e consiga a preservação alveolar, principalmente nesses casos estéticos. Mas aí, é só caso estético que você vai recomendar cicatrizador personalizado? Não. Olha lá. Olha esse caso, que interessante. Cicatrizador personalizado feito no dia da cirurgia para 2 prés. Extração dos prés, coloca os implantes imediatos, esses são implantes Cone-Morse, e faz o cicatrizador personalizado para preservar esse contorno. Lógico que eu não vou fazer carga imediata, mesmo se meu implante travar, eu não vou fazer carga imediata na região de prés, ainda mais prés individuais assim, mas eu faço cicatrizadores personalizados para manter esse perfil de emergência, para preservar esse contorno. E olha só, mesmo em áreas posteriores, olha o tamanho da papila que eu consigo preservar. Tá? Mas foi um milagre isso, ganhar este papila, ninguém ganha nada, gente. Nessa história aqui, ninguém consegue ganhar nada. A única coisa que eu consegui fazer foi preservar. Essa papila estava aí e eu consegui preservar. E como eu falei para vocês no começo, se você for um cara que consegue preservar o que a natureza já fez, você já é muito bom, tá? Não tenha pretensão de melhorar nada. Com essas técnicas, perfil de emergência, provisório imediato, cicatrizador personalizado, você consegue, no máximo, se você for muito bom, preservar a natureza. Tá? E essa imagem, ela exemplifica muito bem o que o Kahn fala, né? E ele faz uma analogia muito legal. A papila, ela é como se fosse um puff. Sabe aquele puff que tem na sua sala? Bem mole. E o que é a papila? A papila é quando você senta de um lado do puff, o seu amigo senta do outro lado do puff. O que ele faz? Ele espirra por meio de vocês dois. Então pensa só que a papila aqui, ó, tem uma pessoa sentada de um lado, outra pessoa sentada do outro lado, o que espirra aqui por meio é a papila. E o que acontece quando as duas pessoas levantam? Essa papila colaba, tá? Então, isso é uma analogia muito importante. Quando você tem papila, a manutenção da papila depende de um anteparo, que faz com que a papila se mantenha como ela é. Preservar essa papila significa preservar esse anteparo. Por isso que é importante você entender a forma do dente que foi removido daquele alvéolo, para que você consiga reproduzir esse anteparo, reproduzir esse dente no seu provisório, para que esse provisório faça o mesmo efeito que o dente. Ou seja, aquele efeito de preservar a papila, dando um suporte para ela. E aí, Luiz? Prazer ter você aqui. Preservando essa papila significa você ter 2 anteparos que fazem a sustentação dessa papila. É aquela analogia do puff. Quando você está de um lado, seu amigo está do lado, no meio forma uma papila ali no puff. Quando vocês dois levantam, essa papila colaba. É simples assim. E trabalhar o perfil de emergência de um provisório significa possibilitar esse anteparo que vai preservar uma papila que já existe. Ganhar papila, André Vilela já falou, é a cirurgia mais imprevisível que existe. Você pode, inclusive, perder papila se você tiver algum problema nessa cirurgia, tá? Então, não vale a pena o risco. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Agradeço quem ficou até agora. Muito obrigado. Essa live fica gravada, então é bacana ver que as pessoas acessam depois. É um tema bem interessante. Nós estamos falando de temas para as próximas lives. Eu acho muito interessante, já que a gente está falando de gengiva, tá? É um post que deve sair amanhã, eu vou mostrar para vocês. Olha só que legal isso daqui, ó. Reabilitação dental ou dentogengival. Por que erramos tanto no planejamento de protocolos? Esse é um tema bem bacana que eu queria falar com vocês nas próximas lives, né? Reabilitação dental ou dentogengival. Por que a gente erra tanto no planejamento de protocolos? Porque que em muitas situações, gente, olha só o que acontece, olha essa foto. Algum de vocês já viveu essa situação, tá?
de um protocolo, de uma situação onde você chega na prova do protocolo, seu paciente sorri, ele mostra a emenda. O que é isso, gente? Simplesmente erro de planejamento. Erro de uma prótese que deveria ser dental e você planeja um protocolo que ele é dentogengival. Então, gente, pensar muito bem nessa situação. Para o meu planejamento, meu paciente é um paciente que vai perder todos os dentes. Eu vou reabilitar como? Ele tem espaço protético para quê? Quando a gente pensa em reabilitação dental, dentogengival, a gente pensa no espaço protético que o meu paciente tem. E, por incrível que pareça, muitos dos pacientes que você indica protocolo não têm espaço protético para repor dente e gengiva. E um protocolo metaloplástico, ele é uma prótese dente e gengiva. Para que você possa indicar um protocolo, seu paciente tem que ter perdido dente e gengiva. Então, o que acontece é que você precisa analisar isso antes logicamente na fase de planejamento, se você vai ter espaço protético para que você possa ter uma reabilitação de dente e gengiva ou só de dente. Só que por que é importante você considerar isso antes? Porque a diferença de custo é brutal. Uma prótese dental metalocerâmica custa 5 vezes mais do que um protocolo convencional metaloplástico, tá bom? Então é importante fazer a análise do espaço protético que seu paciente tem, especialmente para aqueles pacientes que têm dentes, e você vai extrair os dentes para colocar os protocolos, mas também pensando, gente, que tem paciente desdentado total, que sem a prótese, quando sorri, mostra a gengiva. Muito provavelmente esse paciente não tem espaço protético para você colocar uma reabilitação dentogengival. E o que vai acontecer no final das contas, o que você pode ter uma surpresa muito ruim, é que quando você vai tentar fazer a prótese, você faz uma prótese dentogengival, você faz um protocolo convencional, que foi isso que você cobrou do seu paciente, e aí quando você faz a prova dos dentes, olha lá, você acaba se deparando com essa situação. Uma situação onde você tenta fazer uma prótese dentogengival e o espaço protético que você tem é um espaço protético para uma prótese dental. Sem contar tudo que muda, né? Quando você planeja uma prótese dental, muda o planejamento, muda o enceramento, muda o guia cirúrgico, muda o posicionamento dos implantes e muda muito o custo dessa prótese, tá? Então, quanto antes você aprender a planejar os seus casos, se eles vão ser dentais ou dentogengivais, menos você vai sofrer, menos você corre o risco de ter esse problema que é cada vez mais comum, parece óbvio, mas a gente observa muitos pacientes, nossos alunos mesmo, acontece muito com eles, né, de você mandar uma mensagem para o professor, olha só, eu estou provando esse caso aqui na clínica onde eu trabalho, olha só o que aconteceu, está aparecendo a emenda entre a gengiva da prótese e a gengiva natural do meu paciente. Planejamento errado, isso deveria ter sido visto antes de se fazer a cirurgia. E aí você planejaria uma cirurgia para uma prótese dental com um custo adequado, cobraria adequadamente do seu paciente, não depois que a cirurgia está feita, tá bom? Como tudo na prótese sobre implante, né? As grandes dificuldades que a prótese sobre implante tem é por conta de planejamentos pré-cirúrgicos que não foram feitos considerando a prótese. Tá legal? Então são temas muito legais que a gente vai discutir nas próximas lives, que eu peço para que vocês façam as sugestões de novos temas, que é sempre bacana discutir sobre as principais dúvidas que vocês têm. Tá legal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se você gostou desse conteúdo, usa a setinha ali, indica, compartilha com os coleguinhas de vocês, tá bom? Eu agradeço muito a paciência de vocês até aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero realmente que esses conteúdos façam pelo menos um pouquinho de diferença na vida de cada um de vocês. Para mim isso é algo que realmente motiva demais quando você fica até tarde aqui na clínica depois de um dia inteiro trabalhando. Mas se você conseguir mudar um pouquinho a vida de cada um de vocês, mudar a vida de dentista significa mudar a vida de um monte de pacientes por aí que os dentistas atendem, né? Então eu acho que isso é importante. A escala do que um professor, especialmente um professor de um profissional da área de saúde, a escala do conhecimento que ele passa, do benefício que ele faz é muito grande, e é isso que eu acredito. Ajudar vocês a serem melhores significa ajudar vocês a serem melhores com os pacientes de vocês, e isso é um bem que vai se multiplicando. Eu espero sinceramente estar conseguindo fazer isso, tá legal? Então, se vocês querem mais conhecimento ainda de forma acessível, gratuita, vai lá no meu canal Daniel Hiramatsu, se inscreve lá no canal.
Tem bastante coisa legal, tem muita aula feita com muito carinho para vocês, com muito cuidado na produção dessa aula, para que eu possa passar o conteúdo para você com qualidade, embasado cientificamente, com muito estudo, com muito esforço, é o resultado da minha vida toda de experiência que eu quero passar para vocês, tá bom? Obrigado a todos que acompanharam até aqui, e a gente se vê quinta-feira que vem, tá bom? Surgiram novas aulas, novos temas. Até a próxima. Um grande abraço a todos vocês.